Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Irmãos, e debaixo. esta passagem é muito interessante. O Lucas inclui a situação da visita do Senhor na cidade de Nazaré no começo do Evangelho. Tem algumas discussões entre os críticos se o Senhor fez 2 visitas para a cidade de Nazaré, porque os outros evangelhos narram a história mais adiante. Mas a maioria acredita que o Senhor ele foi para Nazaré somente uma vez. E é muito interessante a situação da cidade, a reação da cidade para o ministério do Senhor. E isso fala alguns aspectos que eu quero ressaltar hoje com os irmãos. Então vamos a ler novamente o passagem, verso por verso, e vamos a começar a considerar o tema. Diz no verso 14... que então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O passagem nos fala que o começo e o crescimento do ministério do Senhor foi muito grande. Ele passa do silêncio a um ministério público muito conhecido, com muito sucesso, com muitas pregações, com muitos milagres. O Senhor passa do anonimato a ser um profeta muito conhecido. Toda a região da Galileia, das sinagogas, ele estava fazendo muitas coisas, muitos milagres, e o passagem fala que ele era glorificado por todos. Nos passagens anteriores, a Escritura nos fala que ele foi a morar à cidade de Capernaum, que era a cidade de Simão e os discípulos. Agora ele fala aí no verso 16 que indo para Nazaré, e o passagem nos aclara onde fora criado. Ou seja, ele passa de estar em um ministério muito público para voltar à cidade onde ele era, onde ele havia morado toda a sua vida, onde estava a família dele, os parientes dele, os conhecidos dele, onde ele trabalhou secularmente. E diz o passagem: entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Você pode pensar que o Senhor era o pregador da época, o profeta da época. Então, seguramente ele chega para a sinagoga e todos têm o desejo que ele pregue, que ele fale. E a sinagoga tinha um tempo de oração, um tempo de leitura das Escrituras, mas tinha um tempo de pregação. O Senhor acostumava a fazer muitos milagres nas sinagogas e a fazer sinais. E o passagem fala que então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cautivos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então o Senhor fala na sinagoga, abrindo o livro do profeta Isaías, e ele pega um passagem muito importante, talvez um dos passagens das Escrituras mais claros em torno ao ministério do Messias, em torno ao ministério do Cristo. E a passagem fala da unção do Pai sobre ele, e o ministério que ele ia fazer, mas que já estava nesse momento fazendo. E ele lê para seus contemporâneos, e o ambiente fica extasiado. Fala o verso aí, diz: e tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos em ele. Ou seja, tem um ambiente de muita expectativa, tem um ambiente onde todos estão com os olhos fitos em ele, esperando que ele vá falar, esperando que ele vá fazer. E diz o passagem:
Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Irmão, se você olha, se você lê os evangelhos, você não vai encontrar, talvez, nenhuma situação ou momento do ministério do Senhor público, onde o Senhor fale tan claramente acerca de lo que Él era y de lo que Él venía a hacer. No tem ningún otro lugar donde o Senhor fale directamente para as pessoas que Ele era ungido. Muitas vezes, mesmo depois de o Senhor fazer milagres, o Senhor falava para os mesmos discípulos que não falaram que Ele era o Cristo, que não falaram que Ele era o Messias. Agora Ele fala diante, você pode acreditar, porque a sinagoga era um lugar do culto público, onde se reunia toda a cidade, onde todas as pessoas veniam a adorar a Deus, a fazer orações, a ler a palavra. E o Senhor fala diante de todos os amigos, diante de todos os parientes, diante de toda a cidade, que Ele era ungido. Que situação mais preciosa, né? Que situação mais especial. Às vezes os irmãos falam que isto sucedeu no começo do ministério, mas é difícil acreditar. Mas Lucas põe isso no começo do evangelho, mas em verdade isto que o Senhor está falando, o Senhor já estava fazendo. Não somente eram palavras, sino que a vida de Ele, o ministério de Ele e os muitos milagres que Ele tinha, que Ele vinha fazendo nas cidades, acreditando que Ele estava falando. Agora, eu não quero falar tanto do ministério do Senhor, nem o que o Senhor falou, sino a minha intenção é poder falar um pouco da atitude da cidade de Nazaré, a atitude do povo de Nazaré, a reação das pessoas na cidade respeito à revelação do Senhor. E fala aí: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Tem um irmão que fala que talvez em Israel não tem uma cidade mais privilegiada que Nazaré. Nazaré foi a cidade que viu crescer o Senhor, viu a família do Senhor, conheceu o Senhor da maneira mais natural. A vida do Senhor se desenvolveu nesta cidade. Desenvolveu nesta cidade. Agora o Senhor se revela para eles, fala para eles claramente. Mas sucede algo muito interessante. Apesar dos privilégios que tinha a cidade, você nota que a cidade não reaccionou da melhor maneira para o Senhor. Diz aí no versos seguintes, no 22, todos le davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam dos lábios do Senhor. E perguntavam: não é este o filho de José? Agora você vai olhar para os outros evangelhos que essa pergunta é uma pergunta mais que um questionamento, é uma reação de incredulidade de eles hacia ele. E é muito interessante que o evangelho do João, ele fala assim. Eu sei que os irmãos conhecem o passagem, mas o passagem tem uma aplicação muito mais ampla, mesmo a nação dos judeus, nação de Israel. A Bíblia fala assim: o verbo estava no mundo, e o mundo por ele foi feito. Sim? Todas as coisas foram feitas por o Senhor. Mas a Escritura fala: mas o mundo não conheceu. Mas a Escritura avança no pensamento e João fala: a los suyos, seus, veio, mas os suyos não conheceram. E se isso se aplica muito à nação de Israel, é muito interessante que mesmo a cidade do Senhor foi talvez a cidade que reaccionou de uma maneira mais incrédula ou com incredulidade diante do Senhor. O verso 22 fala que eles se maravilhavam das palavras.
Mas mesmo depois de ter sido maravilhados por as palavras do Senhor, eles entram em uma atitude de incredulidade. Aí no Evangelho do Mateus, ele agrega algumas palavras que dão claridade do que está falando Lucas, no verso 54 do Mateus 13. E tem algumas frases que não fala Lucas, que fala Mateus, que elas fazem um esclarecimento do assunto, da situação. Diz no verso 54: E chegando a sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravillavam e diziam: ¿Dónde le ven esta sabiduría y estos poderes miraculosos? Agora eles começam a fazer perguntas. ¿No es este o filho do carpinteiro? ¿No se llama sua mãe Maria e sus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? ¿No viven entre nós todas as suas irmãs? ¿Dónde le ven, pois, todo isto? Agora mire a frase que añade Mateus: E escandalizavam-se en ele. Olha o assunto, irmão. O Senhor está fazendo e ensinando na sinagoga e eles têm um momento de maravilhar-se. Mas no momento seguinte eles começam a fazer perguntas. E essas perguntas passam a levar os cidadãos da cidade de maravilhar-se a uma incredulidade. Isso é sério, não? Quais são as perguntas? ¿De onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Então, é certo que para os judíos era muito comum que se alguém tinha a inclinação para ensinar as escrituras, ele ia ir para uma escola rabínica. Ele ia ter um ensinamento religioso. Mas Jesus não tinha isso. Porque eles mesmos falam que ele era o filho do carpinteiro. Eles mesmos religiosos, os escribas, os eruditos da época, não tinham conhecimento do ensino do Senhor. O Pablo, quando falam dele, falam que Pablo estuvo aos pés de Gamaliel, né? Mas o Senhor não. Então eles perguntam: bom, este era o filho de fulano de tal, irmão de fulano de tal, as irmãs vivem aqui, ele trabalhava na carpinteria. ¿De onde vem a sabedoria deste homem? ¿De onde vêm os milagres? Então, há algo que você vai olhar neste passagem que é muito claro. A familiaridade das pessoas com a vida natural do Filho de Deus, com Jesus na carne, fez que eles não acreditaram na obra do Senhor. E você vai entender que muitas vezes a simplicidade da vida, ou aspectos comuns da vida, geram desprezo para as coisas que são gloriosas do Senhor. Isso é muito comum. Às vezes, quando você está em um ambiente de familiaridade, de simplicidade, de comunhão contínua, às vezes você não pode ver a glória dos assuntos. E isso acontece muito na vida cristã, porque a vida cristã tem um ingrediente espiritual que pode tornar-se religioso no aspecto negativo. Como assim? Eu vou todos os domingos à reunião, eu vou todas quarta reunião, eu tenho uma leitura constante da palavra, eu tenho uma vida de oração, mas com o tempo, como isso tem uma prática normal em minha vida, em algum momento eu perdo dos olhos a glória do assunto por a simplicidade. Não sei se os irmãos me estão entendendo o portunhol. Por exemplo, se você tem uma igreja onde tem um ministério da palavra sólido, ungido, é muito comum que você se acostumbre a isso. E com o tempo, para você, isso não é tão glorioso. Porque a costumbre às vezes tira a glória das coisas. E o assunto deles era que para eles era inacreditável que o filho do carpinteiro estivesse fazendo tantas coisas.
e estuviera enseñando tantas coisas gloriosas. E às vezes isso gera um desprezo. E eles tinham a ideia do Messias como um rei muito poderoso que iba a libertar-os do jugo romano, da escravidão do império. Mesmo como nos tempos de Salomão, mesmo como os tempos de Davi, eles esperavam um rei muito glorioso. Então agora vem a Jesus, o filho do carpinteiro. A Jesus, um homem provavelmente muito simples. A Escritura nos fala que en ele não havia nenhuma hermosura. O sea, naturalmente ele não tinha algo que atraía as pessoas. Então eles ficam contrariados com o Senhor. A veces o irmão Ernesto Trenchard dice o seguinte, falando deste pasaje: Nazaré era as pessoas mais privilegiadas do mundo, pois viveram com o Filho de Deus, mas quando eles escutaram o Evangelho, rejeitaram tanto o mensaje como o mensageiro. E William Barclay fala também uma palavra interessante, ele diz: às vezes estamos muito perto das pessoas para ver a sua grandeza. Ele falava isso do Senhor, né? Às vezes você começa a caminhar mesmo com pessoas que têm uma graça do Senhor, um ministério do Senhor, e você fica tão perto que você esquece a glória do ministério das pessoas. Você lembra a história do Moisés, da Maria e do Arão? E a Maria não teve nenhum temor de murmurar contra Moisés. Você lembra a história? ¿Por quê? Miriam não teve nenhum temor de murmurar contra Moisés. ¿Y por quê? Porque era su irmão na carne. Mas su irmão na carne era o homem que o Senhor tem levantado para libertar a nação da escravidão, do Egipto. Você lembra a história? Então, às vezes, essa familiaridade faz que nós esqueçamos a glória do ministério. Então, Miriam murmurou dele e ficou leprosa, porque o Senhor não tomou um assunto como simples, sino o Senhor tomou o assunto como algo muito sério. E às vezes a vida da igreja tem isso, irmão. Às vezes nós perdemos a glória do Senhor, a glória da obra do Senhor, porque a simplicidade da vida da igreja faz-nos esquecer que o caminho que nós estamos caminhando é um caminho santo, que estamos servindo a um Senhor santo, que estamos pregando uma palavra santa, e mesmo que nossa comunhão tem que ser uma comunhão santa. Às vezes é bom lembrar isso, irmão. Se bem nós não queremos gerar um ambiente de exaltação nas pessoas, às vezes as pessoas têm que ter a consciência, o temor e a reverência da glória do Senhor em meio de nós. Amém? Às vezes eu falava para um jovem na igreja, ele falou para mim algo, eu falei algo assim: irmão, tá bom o que você está falando, mas lembre-se que você faz parte de um corpo, lembre-se que você está em sujeição aos irmãos, e lembre-se que você tem que actuar com reverência. Mesmo que você pueda ficar em minha casa, mesmo que você pueda dormir em minha casa, mesmo que eu pueda ser seu amigo, irmão, lembre-se da autoridade do Senhor em meio de nós. Porque às vezes nós perdemos a glória porque eu falo com o irmão e tenho muita confiança com o irmão, mas eu esqueço certos aspectos da comunhão que são muito gloriosos, né? E os contemporâneos do Senhor perderam de vista a glória do que o Senhor estava fazendo por a simplicidade da vida dele, da família dele, do trabalho dele. É que você pode pensar, né? Se chega um jovem, a vezes pongo, mas não tenho um exemplo agora, mas pensem nos contemporâneos do Senhor. O Senhor sendo novo, porque ele tinha 30 anos, irmão. Chega para a sinagoga, onde tem muitos idosos religiosos, que toda a vida han estado estudando as Escrituras, sirviendo religiosamente ao Senhor, e agora o Senhor fala diante deles que ele era o Messias. Você pode acreditar que os outros vão falar: que é isso? Como o filho do carpinteiro, o Messias, entre nós. Eu conosco a irmã dele. Você pode pensar no assunto? Mas foi muito interessante, não? Também um assunto de envidia.
em Beja. É como o filho do carpinteiro aqui agora. É que faz milagres, que está pregando. Quem é ele? Você pode entender o ambiente, porque é o que eu quero ressaltar. O ambiente que se gestou na cidade contra o Senhor. Um ambiente de descrença, de envidia e de preconceito. Mas agora, fala no verso 6. No capítulo 6, estamos em que evangelho? Mateus. Agora leamos o evangelho do Marcos, que Marcos fala outra palavra que também que fala nos outros, mas Marcos ressalta uma passagem. Vamos a estar entre os três evangelhos completando a situação. E fala aí, Marcos 6, verso 4. Então, para eles foi muito difícil superar o contraste entre a humildade do Senhor e seu ministério grandioso. Fala o verso 4, diz: Jesus, porém, les disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagro, senão curar uns poucos enfermos, imponiendo-lhes as mãos. Agora, o Senhor que venia fazendo muitas maravilhas em todas as cidades e aldeias, irmão, o Senhor fica restringido, o Senhor fica limitado. E por que falou isso? Porque nós podemos ver na situação que o povo, al não acreditar na pessoa e a obra do Senhor, o povo toma uma posição de incredulidade diante do Senhor. E aqui o assunto é que o Senhor fica limitado e Ele não pode fazer muitas coisas que Ele geralmente fazia. Então nós podemos ver que a escolha dos nazareus da cidade fechou as janelas da graça de Deus. Fechou as portas das bênçãos do Senhor para eles. Então nós podemos olhar que mesmo o Senhor, com todo o poder do Senhor, com toda a graça do Senhor, uma vez o ambiente é de incredulidade, o ambiente é de contienda, o ambiente de desconfiança, o ambiente é contrário ao Senhor mesmo, o Senhor não pode fazer muitas coisas. E você vai olhar que é a primeira e seguramente a única vez que o Senhor vai para a cidade. E isso nos fala porque o Senhor, Ele era o pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel. E Ele tinha um ministério de voltar os corações do povo para o Pai. E agora a incredulidade da cidade fecha a porta. O Senhor não pode fazer muitas coisas. E você vai olhar, mesmo na experiência do Senhor, e nós poderíamos falar, mesmo na história, e mesmo nossas experiências falam que você, ainda que você queira fazer muitas coisas, o ambiente limita o obrar do Senhor. Quando o agricultor vai sembrar a semilla, sembrar a semente, semear a semente, ele precisa primeiro trabalhar no campo, na terra. Porque pode ser que a terra destrua mesmo a semente. Agora você pode acreditar isso, irmão? Eu he visto, na pouca experiência que eu tenho no Senhor, que você tem ido a alguns lugares e você acha que o ambiente da igreja é um ambiente do endurecimento, de incredulidade, de oposição, e mesmo que o Senhor quisera fazer algo, o ambiente da igreja vai a matar a semente. Isso é triste demais, irmão, porque o Senhor que pode fazer muitas coisas, muitas vezes está limitado por a dureza, está limitado por a incredulidade, está limitado por a rebelião, está limitado por a desobediência, está limitado por a apatia do povo. O Senhor podendo fazer muitas coisas, porque o Senhor é o mesmo de faz 2000 anos. Mas Ele por que não pode fazer? Porque Ele fazia em outras cidades e em Nazaré Ele não fez muitas coisas.
é a incredulidade dos contemporâneos. Isso fala para nós, irmãos. Isso fala muito para nós. Nós precisamos ser um povo, uma igreja, uma assembleia que tenha o ambiente adequado para que a obra do Senhor prospere em meio de nós. Agora estou em um ambiente da igreja onde eu percebo que a igreja mesma é contrária ao Senhor. Você pode acreditar isso? Muitas igrejas, muitas cidades são cemitérios espirituais, irmão. A vida do Senhor não pode florescer, a palavra não pode florescer, os mesmos jovens irmãos da igreja não podem crescer ali. Porque tem um ambiente de mornidão, tem um ambiente de superficialidade, tem um ambiente de religiosidade, onde não querem o Senhor, onde não querem a glória do Senhor, os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, eles não têm interesse. A gente se acostumbra a ser nazareno, ir para a sinagoga, escuchar um bom mensagem, mas quando você vai passar o assunto algo mais, já não quer. Isso é triste demais, irmão. E quando falo de isso, não estou falando mesmo de denominações. Agora nós vamos a ler uma história que o Senhor fala para eles. A história da viúva de Sarepta e a história do Naamán, o leproso. O Senhor vai fazer uma comparação com o assunto. Mas, às vezes o Senhor escolhe lugares muito longe, gentiles, leprosos, viúvas, para hacer sua obra quando seu povo mesmo não quer, quando seu povo mesmo não tem interesse, quando seu povo mesmo tem incredulidade. Você chega a alguma cidade e você começa a pregar e os irmãos ficam dormidos, os irmãos ficam distraídos, os irmãos ficam com uma apatia à palavra, que mesmo que você tenha uma pregação muito clara, muito ungida, a palavra vai ficar contra a parede, contra uma rocha fria, seca, dura, onde a palavra não tem cabida. E você olha isso, irmãos. Caminho, você vai para outros lugares e você começa a obrar, e você sente que o Senhor amplia e amplia o ministério. E por quê? A situação dos corações, irmão. O Senhor nos fale com a cidade de Nazaré, né? Fale para nós. Diz aí o passagem: não há profeta sem honra do Senhor para eles, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão cura são uns poucos enfermos, imponendo-lhes as mãos. Agora o Senhor não vai fazer, irmão. O Senhor não tem a intenção de fazer milagres somente para satisfazer a curiosidade das pessoas. Se as pessoas não recebiam a Ele não estava disposto a fazer milagres. Isso é muito interessante, irmão. Eu entendendo isto, faz algum tempo, eu falava para os irmãos: irmão, nós não oramos por uma pessoa, nem por cura, nem por bênção, nem por nada, se a pessoa tem indisposição e incredulidade para o Senhor. Você não tem uma experiência? É que, irmão, que venga orar para familiar que ele está com problemas de saúde. E você vai para casa e você prega o evangelho e a pessoa resiste o evangelho. Ele é incrédula, ele é hostil à palavra. E depois de que você tem pregado para ela e ela resiste à palavra, você tem um familiar que fala para você: irmão, mas ore por ela. Você que vai orar? E um dia tive uma experiência assim, iba a orar por uma pessoa e eu senti como o Senhor falou para meu espírito: eu quero ouvir o que você vai orar. Eu quero ouvir o que você vai orar. E eu fiquei como: tem resistido ao Senhor, tem sido incrédulo. Que pode orar você aí? Irmão, se você não tem um ambiente onde o Senhor seja amado, onde o Senhor seja recebido, onde o Senhor seja honrado, onde o Senhor seja servido, você não tem um ambiente para trabalhar.
Um irmão falava para mim: irmão, nós trabalhamos onde as pessoas querem trabalhar, onde não. Isso é verdade, irmão. Você tem ambiente onde você chega a certo lugar, irmão, tem 20 minutos, não fale de esto, não fale de esto, não fale de esto. Fica você restringido. Fica que você não pode. O que vai fazer aí? E essa foi a experiência do Senhor em Nazaré, irmãos. O Senhor foi muito limitado, mesmo sendo Ele quem era, né? Diz aí no verso 6 de Marcos 6, verso 6: admirou-se da incredulidade deles. Você pode acreditar essa passagem, irmão? Que o Senhor ficou admirado, ou seja, o Senhor ficou surpreendido com a incredulidade deles. Tem outras passagens que falam que o Senhor ficou admirado com a fé da mulher, a fé do leproso. Às vezes o Senhor fica ¿qué? Como que essa palavra admirado é uma palavra, um certo sarcasmo, né? Tem a palavra sarcasmo em português, onde você fica admirado mais da dureza, da incredulidade. E o Senhor ia enfrentar muita incredulidade, irmão. Mas o assunto foi que a cidade completa, em geral, todos ficaram contra ele. E era a cidade onde ele morava, a cidade da família, dos parentes. Admirou-se o irmão. Isso é uma palavra muito forte, né? Que o Senhor pode olhar e que fique admirado de nossa incredulidade, de nossa dureza. O irmão Christian Chen falava, eu não lembro se isso é no livro do Ministério da Palavra, que às vezes ele estava pregando e ele ficava admirado, porque ele percebia que ele estava falando para 200 pessoas, mas tinham poucas que seu coração estava na pregação. Ele falava como se estivesse falando para monos entretenidos. Ele falando e os irmãos, e ele ficava admirado da distração, da irreverência e da dureza daqueles que estavam ouvindo. Que coisa, não? Voltemos para Lucas, irmão. Lucas 4, verso 24. Porque o Senhor fala umas palavras mais no Evangelho de Lucas. Diz no verso 24: e prosseguiu, de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. O Senhor fala algo interessante, né? Às vezes as pessoas têm a tendência a acreditar mais quando o mensageiro vem de longe, né? Às vezes eu tenho uma experiência que eu chego a alguma cidade prego a palavra e vêm os ancianos, os presbíteros, para falar conosco. Irmão, nós temos falado o mesmo assunto muitas vezes, mas os irmãos não acreditam. Mas quando vem alguém de fora, parece ser que a palavra é muito mais importante. Mas isso fala de um coração duro, irmão. Às vezes você tem isso no mesmo mais natural. Você tem o pai, a mãe, que toda a vida ha sustentado, cuidado dos filhos. E o pai fala para eles. E o filho fica às vezes chateado com o pai. Mas se tem bem um irmão da igreja e fala para o filho escuta mais o irmão da igreja. Você pode acreditar? Às vezes nós acreditamos mais as pessoas que estão longe que as pessoas que estão perto. O Senhor fala isso, né? E diz: na verdade, no 25, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome na terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Simão.
E havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, senão Naamán, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Agora, irmão, ainda que você e eu não entendamos muito as palavras do Senhor, os contemporâneos sim. Tanto que eles reaccionaram que se encheram, diz o passagem, da ira. Agora, o que fala o Senhor para eles? O Senhor fala de duas histórias. Uma, a viúva de Sarepta, e outra, o leproso Naamán. Isso é o que eu estava falando agora. Às vezes, o Senhor, quando não encontra um terreno limpo para a semente, o Senhor prefere sembrar a semente em outro terreno. Semear. E agora, olhe que para os judeus era muito difícil acreditar que o Senhor tem feito obras com os gentiles. E o Senhor muito claramente usa duas histórias muito claras. Na época da apostasia do rei Acab, de Jezabel, na nação de Israel, donde a mesma nação estava matando os profetas, o Senhor envia o profeta para os gentiles. E isso que fala, irmão, quando nós não recebimos a palavra, quando nós não recebimos ao Senhor, quando nós não honramos o Senhor envia a palavra fora. O Senhor envia a palavra para a viúva, o Senhor envia a palavra para outros lugares, mesmo que para nós esses lugares sejam imundos. Às vezes em nosso ambiente se fala muito de uma maneira despectiva e respetuosa das denominações. Você tem uma denominação, já você fica chato, uma denominação. Eu lembrava que às vezes você tem um convite para ir a uma cidade onde os irmãos têm igreja local. Você está com os irmãos em um ambiente difícil demais para pregar. Difícil demais. Mas eu tive um convite para uma denominação na Colômbia, na cidade de Armênia, de Pereira. E os irmãos, você olha, eu olhava os vídeos dos irmãos para a internet, irmão. Um ambiente esquisito, irmão. Luzes, fumaça, uma coisa assim que você olha, um ambiente esquisito. Tanto que eu orei para o Senhor, falei com os presbíteros da igreja, com outros irmãos, que faço? Fizeram um convite para estar lá. E muitos irmãos falaram, irmão, tenha cuidado, irmão, porque o ambiente é esquisito. Eu estou orando para o Senhor falou para mim que tinha liberdade de ir para onde o irmão. Irmão, eu percebi a unção da palavra esses dias, irmão. Eu cheguei, reunião na tarde, reunião na noite, 4 reuniões domingo, congresso, tempo com os jovens, tempo com os casais, um tempo que, irmão, você veia a fome da palavra nos irmãos. E eu senti muita unção na palavra, mesmo que tinha luz na pregação, mesmo que apagaram, mas você percebia a graça do Senhor. Às vezes o Senhor envia a palavra aonde nós não acreditamos, irmãos, quando nós rechaçamos o mensagem, rejeitamos o mensagem. O Senhor nos liberte da situação dos nazarenos, irmão. Claramente as palavras do Senhor foram um juízo para seus contemporâneos. E para o orgulho nacionalista dos judeus, né? A justiça própria deles. O Senhor fez uma grande ferida com suas palavras para eles. E a reação deles foi que, diz o passagem 28, que se encheram de ira. Você pode ver uma escala de degraus na realidade da cidade. Primeiro eles se maravilharam, mas quando entra a incredulidade, quando entram as dúvidas, eles ficaram endurecidos. Mas da incredulidade e do endurecimento para a ira e a persecução, você só tem um passo, irmão. Eles passam de rechazar, de rejeitar o Senhor, a perseguir o Senhor. Você pode ver o caminho dos nazarenos? Diz aí,
todos na sinagoga. O sea, fue un asunto geral. Oyendo estas cosas se encheram de ira e levantando-se expulsaram da cidade e o levaram até o cima do monte sobre o qual estava edificada, para dela o precipitarem abaixo. Você olha, aqueles que estavam maravilhados com a palavra do Senhor, num momento eles mudam e agora se tornam perseguidores do Senhor. Olha a situação. Pense, eu aqui pregando e você não gosta do mensagem, e o muito que você vai fazer talvez é ser uma cara assim como de desgosto, talvez nem sequer dar a mão depois da reunião. Mas olhe para o Senhor. O Senhor está pregando, Ele fala, imediatamente Ele fala, as pessoas se enchem de ira, pegam o Senhor, conduzem ao Senhor para a parte mais alta da cidade e têm a intenção de matar o Senhor. Que ambiente difícil, né? Que ambiente hostil, não? No ministério. Você assim, quando você olha para isso, as cidades onde nós passamos são muito tranquilas, irmão. Mesmo na cidade onde hay oposição, não tem a mesma dificuldade que tem o Senhor. E disse: e para precipitarem abaixo. Pablo falava para os Gálatas, eu sei que os irmãos lembram no passagem: tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade. Fala. O Senhor falou a verdade para os nazarenos, imediatamente ele se tornou o inimigo deles. Mas o passagem termina falando aí no verso 28, 29, diz, no 30, Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Agora, é certo que o tempo do Senhor não havia chegado, né? O Senhor não ia permitir que eles pudessem trabalhar, destruir a vida do Senhor. Mas, qual é o ensino da situação, irmão? Um ensino muito importante, irmão. Nós precisamos olhar para nós mesmos, irmão. Qual é nossa atitude com o Senhor mesmo? Com o Senhor, com a palavra do Senhor. Como é nosso coração para Ele? Porque tem muitos lugares, mesmo na cidade de Nazaré, como fala o passagem, que o Senhor havia podido fazer muitas coisas, mas Ele ficou e retirou-se deles. Agora o Senhor nos guarde de ser uma cidade onde o Senhor não pueda ficar entre nós, onde o Senhor não pueda trabalhar entre nós. Acredito que o pior juízo para a cidade de Nazaré é que o Senhor não voltou para a cidade. O Senhor não fez mais nada aí. Mesmo o Senhor em Jerusalém, que Jerusalém era um ambiente difícil, mas mesmo o Senhor voltava cada ano para lá e trabalhava lá. Mas Nazaré o Senhor não voltou. Isso fala que às vezes nós precisamos entender os tempos do Senhor e a oportunidade do Senhor. Tem passagem para terminar aí em Lucas 19, verso 44, falando de Jerusalém. 19, verso 44. Diz, falando o Senhor do juízo para a cidade: e te arrasarão, e a tus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Que palavra, não, irmão? O Senhor tinha um tempo para Jerusalém, mas mesmo tinha um tempo para Nazaré, como tinha um tempo para Capernaum, como tinha um tempo para muitas cidades. E que nós podamos entender os tempos do Senhor, a obra do Senhor, a visitação do Senhor para nós. Não podamos ser como a cidade de Jerusalém, que fala o Senhor que não reconheciste.
O sea, eles não entenderam a obra que o Senhor queria fazer, eles não entenderam a graça que o Senhor queria fazer e a oportunidade da visitação do Senhor. Eles não se deram conta das coisas que o Senhor podia fazer com eles e foram incrédulos, hostiles, perseguidores do Senhor. Às vezes você acredita que o Senhor sempre vai dar oportunidade para as pessoas. Isso é algo que nós falamos. E às vezes você não sabe se isso é certo. Você está pregando o evangelho para a pessoa e você fala, bom, mesmo que você hoje rechace o evangelho, seguramente o Senhor vai voltar a falar com você. E isso é uma possibilidade, mas você não sabe. Às vezes o Senhor fala uma vez, fala 2 vezes, 3 vezes, mas você não sabe se vai falar a quarta. Nazaré teve oportunidade, Jerusalém teve oportunidade. E isso fala que quando nós estamos recebendo a graça do Senhor, estamos recebendo oportunidades do Senhor, mas não sabemos o que vai acontecer depois. Eu tenho poucos anos no Senhor, irmão, mas agora tenho um sentimento muito forte porque na cidade perto de nós tem umas reuniões muito ungidas, irmão. Tem uma reunião que era do Ministério da Palavra. Irmão, os primeiros anos da minha vida cristã foi nessa reunião. Irmão, você ia e você percebia um ambiente de muita glória, de muita palavra. E isso foi muito precioso, foi muito bom porque eu estava novo crente e eu tive a oportunidade de escutar muitas coisas. Agora você volta à cidade e volta para a reunião e você tem um ambiente de morte. Um ambiente onde o Senhor fez muitas coisas por muito tempo, irmão. Mas o assunto mudou. E por que falou isso? Porque nós devemos aproveitar as oportunidades do Senhor, irmão. Mesmo as reuniões, irmão, nós não sabemos quanto tempo vamos estar em uma cidade reunindo-nos com os irmãos. Conozco irmãos que o Senhor fez um cambio em sua vida, um trabalho, uma mudança, e ficaram em um ambiente bem difícil mesmo para congregar-se, irmãos. E às vezes você tem a igreja, tem os irmãos e você não ama isso, né? Tem reuniões da palavra, onde o Senhor está falando coisas muito grandes e às vezes nós menospreciamos. E às vezes quando você quer, já você não pode. Então o Senhor nos permita ser pessoas crentes que amem a Ele, que honrem a Ele, que honrem o que o Senhor está fazendo entre nós e o Senhor nos livre do espírito da cidade de Nazaré. Uma cidade rebelde, uma cidade hostil, uma cidade perseguidora, uma cidade que perseguiu o mesmo Senhor, que Ele era de ali. Você acha isso muito interessante, não? O Senhor perseguido, a pior cidade. Um irmão dizia, terminando com o passagem, o pior pecado dos pecados, irmão, é a incredulidade. A incredulidade abre a porta das misérias do homem. Todas as misérias do homem estão ligadas à resistência à pessoa do Senhor. A incredulidade é a base do pior e o pior dos pecados. Preenche o inferno e atrapalha os corações. De tal modo que as pessoas não podem ver a glória nem a obra do Senhor. O Senhor nos livre desse espírito. Amém, irmãos? O Senhor seja trabalhando conosco e fazendo de nós boa terra para que sua obra prospere em meio de nós.